Olá, meus queridos irmãos do Elo, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o líder reservado. O problema do líder reservado é que muitas vezes ele pode passar uma mensagem que não é a que ele realmente está querendo passar. Porque o líder reservado, ele tem por característica dizer: olha, eu não posso te falar isso. Que, olha, você não é importante o suficiente para saber dessas coisas. Ou então, pode-se passar aquela impressão de que, olha, esse assunto é só mesmo para os que estão à frente, para os grandes líderes, somente eles é quem podem lidar com isso. Você não consegue ou você não é capaz de lidar com isso. Então, se nós, como líderes, guardamos para nós mesmos as informações, ou então se a gente somente compartilha essas informações com as pessoas de cima, né? Nós estaremos comunicando o que com essa atitude? Na verdade, essa atitude nossa vai comunicar que nós não confiamos nas pessoas que servem debaixo da nossa liderança. Como que a gente pode esperar que as pessoas depositarão em nós confiança e que terão liberdade e confiança para falar o que elas quiserem, se nós também não passarmos para elas esta confiabilidade? O problema de sermos líderes reservados é que líder reservado, ele produz liderados contidos, né? E se a nossa equipe ela é contida, então elas nunca nos darão feedbacks. Elas terão dificuldades de comunicar aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham, de dar um feedback, seja ele positivo ou seja ele negativo. Ou, na melhor das hipóteses, apenas nos darão os feedbacks positivos e nunca chegarão para nós e terão a coragem de falar os feedbacks que são negativos. O problema é que isso é muito perigoso. E por que isso é perigoso? Porque nós estaremos alheios à verdade. Porque a gente somente vai ouvir aquilo que a gente quer ouvir, a gente vai pensar que as coisas estão de uma maneira quando na realidade a situação ela não está apenas naquele patamar que a gente está vendo. As pessoas não terão aquela postura de nos dar sugestões para fazer com que a nossa organização, o nosso departamento, né, o nosso ministério venha melhorar. Então, quais as soluções que nós temos se nós temos por característica sermos líderes reservados? Primeiramente, a gente precisa entender que, como líderes, nós podemos ver a organização apenas por um ângulo. A gente não consegue ver a situação na posição de um liderado, ou mesmo na posição de um líder intermediário. Às vezes as pessoas vão ter uma percepção das circunstâncias, da situação, bem diferente da percepção que nós que estamos à frente, liderando, vamos ter. Então, é preciso compreender que estas pessoas que estão com a gente, especialmente os que fazem parte da nossa equipe, as pessoas que estão em linhas de frente, as pessoas que estão observando o trabalho como um todo, eles já estão pensando em soluções para problemas que nós nem sabemos sequer que eles existem. Por isso que para que a gente saiba, né, desses problemas, a gente precisa ter a oportunidade de ouvi-los e temos também a oportunidade de poder ouvir quais as soluções que eles têm para oferecer. É preciso engajar as mentes, os corações, os comprometimentos que eles têm para com a obra, para que eles possam contribuir para o bem da organização. De outra forma, nós vamos ficar limitados apenas às coisas que nós sabemos e aquelas coisas que nós podemos fazer. E nós sabemos que a organização ela está muito além daquilo que nós podemos acompanhar e daquilo que nós podemos ver nos seus detalhes. Então, se você está rodeado de pessoas que não podem ou não irão te dizer a verdade, então seus dias de eficácia estão muito muito contados, tá certo? É preciso que a gente tenha pessoas ao nosso redor que tenham a coragem, que tenham a capacidade e principalmente tenham a abertura de nos contar a verdade. Ainda que eles não tenham a capacidade
de apresentar uma solução. Lembre-se que nós estamos na liderança justamente para resolver problemas. Então que nós possamos pelo menos ouvi-los. E se ele já tem alguma sugestão para solucionar as questões, que nós também possamos estar sempre prontos para ouvi-los e considerarmos, no mínimo, levar em consideração aquilo que eles estão sugerindo, porque desta forma eles terão esta liberdade de estar sempre contribuindo para melhorar e para fazer progredir a organização, o departamento ou o ministério, tá bom? Agora, é muito importante que nós sejamos sempre transparentes na nossa liderança. Isto é, nós chegarmos para eles nas nossas reuniões e dizer para eles, olha, isto é o que está acontecendo dentro da igreja. Ou chamar a tua equipe, se você é líder de um departamento, chama a tua equipe e dizer para eles, olha, isto ou aquilo é o que está acontecendo no momento dentro do nosso departamento. Eu estive pensando, estou achando que a gente está nesse patamar e nós precisamos melhorar nisso, ou certas coisas estão acontecendo, a gente não se omitir a realidade do que está acontecendo, sabe? Conversar com eles de forma transparente, ainda que você vai ter que dizer para eles, olha, está acontecendo isso ou aquilo, e eu, na verdade, não sei o que fazer. Eu ainda não tenho uma ideia, eu ainda não tenho uma solução para essa questão. Então, gente, a gente não pode ter medo de sermos vulneráveis. Nós precisamos estar aptos a apresentar a nossa vulnerabilidade, porque, como diz Craig Groeschel, as pessoas elas preferem muito mais seguir um líder que ele é realista do que aquele que sempre quer estar certo. Então, é muito melhor a gente ser realista e às vezes apresentar nossa vulnerabilidade e não ter receio de dizer, olha, eu não sei o que fazer, qual a ideia que vocês têm a me dar, quais são as sugestões de vocês, ou seja, sermos sempre honestos para eles. Quando nós comunicamos informações, nós comunicamos confiança. Comunicando informações, nós também estamos criando aceitações, porque os liderados, eles vão se sentir confiados, né? Eles vão ver que você deposita confiança neles, então eles te aceitarão melhor. Eles também sentirão que suas ideias são consideradas. Aquilo que elas falam, que elas têm a dizer, também serão confiadas, e assim elas se sentirão que podem fazer a diferença na organização, né, dentro do teu departamento, do teu ministério. Elas sentirão que poderão contribuir e fazer a diferença, tá bem? Então, note uma coisa, quanto mais eles souberem, mais eles se importarão. Quanto mais por dentro eles estiverem do que está acontecendo, mais comprometidos eles estarão com o ministério. Agora, é um erro, especialmente em organizações que às vezes estão crescendo, presumir que as pessoas sabem das coisas. Às vezes elas fazem ideia, elas suspeitam, mas elas não sabem de verdade. E elas nunca vão saber de verdade se a gente nunca comunicar. Por isso que o conselho é: comunique, comunique e comunique. Sempre mantenha uma comunicação aberta. Comunique, fale, diga do que está acontecendo, diga da real situação. As pessoas elas vão estar mais comprometidas a nós. Recuse-se a ser um líder secreto, tá? Aquele líder reservado. Simon Sinek, que é um dos grandes comunicadores na área da liderança, ele diz a seguinte frase: uma equipe verdadeira não é apenas um grupo de pessoas que trabalham juntas. Uma equipe é um grupo de pessoas que confiam uma nas outras. Espero que esse vídeo também possa te ajudar, assim como me ajudou esse conteúdo, a melhorar como líderes. Que não sejamos líderes reservados, vamos nos recusar a ser líderes secretos. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.